E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Milena, mais uma aula aqui de laboratório para o pessoal do sétimo ano. Pessoal, então, como nós estamos estudando física, força, eu fiz com vocês aí um experimento, né? Onde eu pedi para vocês fazerem um cabo de guerra com alguém da sua família. E antes do cabo de guerra, eu falei para vocês calcularem a força-peso de cada integrante da equipe, certo? E aí, esse cálculo da força-peso, nós vamos relacionar com a gravidade da Terra. E aí eu falei para vocês que você tinha que multiplicar por 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração gravitacional da Terra, é o quanto o planeta Terra puxa os corpos para ele, né? E eu pedi para você então fazer esse cálculo para você em relação vezes a sua massa que aparece na sua balança, para você ter então o seu peso, a sua força-peso em newtons, tá? Hoje nós vamos fazer um experimento pesando o material. Então eu sugiro que você tenha essa balancinha de cozinha, tá? Que é aquela lá do nosso laboratório. Eu fui lá no Colégio Doctus buscar. Eu acredito que a maioria tem isso em casa. Se não tiver, gente, não se preocupe. Use os exemplos que eu vou dar aqui no vídeo, tá bom? E um dia que a gente estiver no laboratório, que vai ser rápido, né? Sempre estou falando que vai ser rápido, mas eu espero, pelo que tudo indica, aí ao final de julho, né? Então, um dia a gente vai fazer novamente esse experimento para vocês então terem né, vivenciarem ali na prática, caso você não tenha a balancinha. Então, um experimento muito simples. A gente vai usar o quê? A massa do material e calcular então vezes, né, a força gravitacional da Terra, que já é uma constante, tá bom? Bom, força gravitacional, né, é o que a Terra puxa, então todos os corpos são atraídos pela gravidade da Terra. Todos os corpos possuem massa e também possuem o seu volume, então eles ocupam o seu lugar no espaço. Toda vez que a gente for falar de força-peso, a gente vai usar o vetor, lembra do vetor? A setinha indicando a força? Se a setinha é maior, o vetor é maior, se a setinha é menor, o vetor é menor, e esse maior, menor é o que? Mais ou menos força, né? Se eu estou indicando uma força-peso, esse vetor, ó, ele estará sempre para baixo. E claro, de acordo com a medida, se for uma força-peso maior, então eu teria aí um vetor muito maior do que esse, tá bom? Então, ó, o vetor está sempre apontado para baixo. Por que para baixo? Porque é o centro da Terra que está atraindo os corpos. É ali no centro da Terra que tem o níquel e tem o ferro, que são, além todos fundidos, que são altamente pesados, que estão puxando todos os corpos para baixo. Então, se você deixa algo cair no chão, não é que ele está caindo, é porque a força gravitacional puxou isso que chegou ali, que saiu da sua mão, ok? Devemos multiplicar a massa dos corpos pela aceleração gravitacional da Terra, que é o que? 9,8, quase 10, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Muitos livros, eles usam esse aqui como um número inteiro, eles usam como 10 para facilitar os cálculos. Mas a gente aqui no experimento, a gente vai usar exatamente o que é mesmo a força gravitacional. Vamos colocar tudo isso daqui numa imagem para ficar meio mais fácil? Olha só. A gravidade é uma força entre quaisquer dois corpos com massa. Então, olha aqui que ele deu exemplo, como a Terra, que é um corpo, e o Sol, que é outro corpo. O outro exemplo que ele deu na imagem é o que? Terra e um satélite artificial. E olha que legal, a gravidade aumenta
à medida que a massa dos objetos também aumenta. Opa! Então, se eu tiver algo com massa 3 gramas, ele vai ter uma força gravitacional do que algo com massa 30 gramas, né? Então, é diretamente proporcional. E diminui com a distância. Quanto mais distante deste corpo que está atraindo o outro corpo tiver, menor a força gravitacional que esse corpo aqui que está aí atraindo vai atrair sobre ele. Isso é muito óbvio, né? Então, por exemplo, se esse satélite artificial aqui, ele sair de órbita do nosso planeta, ou seja, ele sair da esfera, da órbita onde ele fica ali rodeando o planeta, ele vai perder a força gravitacional do planeta puxando ele, tá bom? É a força que mantém esses objetos em órbita. Então não tem nada segurando ele lá. É a força gravitacional que está fazendo com que ele fique ali orbitando a Terra. Se ele para, lembrando do nosso conteúdo no 6º ano, se ele para, o que vai acontecer? A força gravitacional da Terra atrai ele totalmente. Enquanto ele está em movimento, ele consegue orbitar, tá bom? Bom, vamos ao experimento. Nós vamos fazer um procedimento simples, usando uma balança de cozinha. Vocês vão pesar qualquer objeto. Eu tinha aqui meu celular, agora não tenho mais, mas eu deixei o exemplo dele, mas eu vou usar um outro objeto aqui. Então eu vou usar a balancinha, vou anotar a massa, só que essa massa em gramas, porque essas balancinhas elas vão dar massa em gramas, essa massa nós vamos transformá-la em quilo. Como que eu faço para transformar gramas em quilos? Muito bem, divido por 1000. E depois que eu fizer essa transformação, eu vou calcular a força gravitacional, o peso, usando essa fórmula. Peso é igual a massa vezes gravidade. Então, olha o exemplo que eu fiz primeiro. Eu peguei meu celular e eu pesei ele e deu 171 gramas. Eu dividi por 1000, olha quanto que deu em quilo, 0,17. O que eu fiz? 0,17 vezes 9,8 e eu tive 166 Newton, tá bom? Então aqui eu já tenho a força-peso calculada, tá? Então nós vamos fazer o procedimento. Eu vou aumentar minha câmera aqui. Muito bem. Vou virar aqui com a balança. Deixar a balança assim, ó. Tá? Vou ligar. Zerou. Pesei uma calculadora. Tô sem o celular agora. Então, eu tive ali, ó, 49 gramas, ok? Pega lá seu caderninho e anote ali 49 gramas. Muito bem. Esses 49 gramas, eu tenho que fazer o quê? Até vou usar a calculadora aqui junto com vocês, ó. Esses 49 gramas, eu tenho que fazer 49 dividido por quanto? Por 1000. Para saber o quanto isso é em quilos, não é isso? E aí eu tenho 0,049. Aí você põe ali na tua formulazinha, você vai copiar esse cálculo aqui, tá? Daqui a pouco eu ponho novamente aqui o nosso... Eu vou até colocar já. Só um minutinho. Aí. Muito bem. Então eu vou pegar aqui, ó, o 49, que no meu caso, nesse exemplo foi 171, então eu tinha mais uma casa decimal, né? Então 49 vezes 9,8, desculpa, dividido por 1000, eu tive então 0,049. O que? Quilos. Já tá pronto? Não. O que eu tenho que fazer? Vezes a aceleração gravitacional da Terra, que é quanto? 9,8.
Então, a calculadora aqui na Terra, ela tem força-peso de 0,48 o quê? Newton, certo? Então, eu quero que vocês peguem pelo menos uns 2 ou 3 objetos na sua casa e vai fazendo exercício. Primeiro, pesa em gramas. Se você não tiver balança, você pode até inventar. Eu vejo aqui um lápis. Quanto será que pesa um lápis? Faz de conta que pesa, 1 grama, 2 gramas, né? Vai inventando para você fazer, para você ter esses exercícios, né? Vai deixando no caderno tudo isso e eu vou propor para vocês esse desafio aqui, ó. Então, vamos lá. Então, eu estou falando da força gravitacional da Terra, que é 9,8. Muito bem. Olha esse exercício, que legal. O peso dos corpos pode variar segundo a gravidade do local. Ou seja, o peso do corpo é diferente aqui na Terra, com gravidade 9,8 metros por segundos ao quadrado, do que em Marte, onde a gravidade é só de 3,724. Calcule usando a fórmula peso é igual a massa vezes gravidade, o peso dos objetos que você utilizou no experimento. Então, o que eu utilizei? A minha calculadora, não foi? O que eu tenho que fazer? Olha o exemplo aqui. O meu celular, no meu primeiro exemplo, no meu teste, tinha dado 171, correto? Tá. Eu peguei então, transformei ele em quilos, porque tem que ser em quilos, não pode ser em gramas, tá? Transformei ele em quilos, vezes o que é? A aceleração de Marte, que é 3,724. Eu tive então 0,63 newtons. Então, se aqui na Terra, que a aceleração gravitacional é maior, o meu celular tinha uma força-peso de 166 newtons, lá em Marte, como está mais distante do Sol do que a Terra, né? A força gravitacional lá é menor. Então, ela vai o quê? Ser menor, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem, pelo menos com 3 objetos que você tem aí na sua casa, registre no seu caderno. Tem muitos pais e até alunos me perguntando, professora, eu preciso mandar foto? Ainda não. Por quê? Eu vou fazer assim, já fiz, aliás, né? Eu fiz com vocês 1 mês de experimento, correto? Agora eu vou fazer 1 mês de exercícios em cima desses experimentos, tá? É claro que eu vou colocar novamente o link no YouTube, caso você não tenha assistido. Por isso que eu peço para você registrar no seu caderno. Eu estou mandando para vocês a apresentação, eu estou mandando para vocês o vídeo, né? Se eu usei vídeo, eu estou mandando o vídeo da aula, justamente para você ter material para você produzir no seu caderno, tá bom? A partir da semana que vem, você não vai ver mais um vídeo novo de experimento. Você vai ver um exercício sobre qual experimento, qual foi o primeiro que a gente fez? Eu preciso olhar aqui porque eu não me lembro de cabeça, mas sobre aquele primeiro. Nossa primeira aula foi uma conversa, a nossa segunda aula foi o cabo de guerra. Não, com vocês eu ainda tenho mais um experimento. A terceira aula, que eu repeti o cabo de guerra, e a quarta aula é hoje. Então, como eu só tenho 2 experimentos com vocês, eu vou deixar mais um para a semana que vem. Então, a partir da próxima semana, 7º ano,
vocês estarão fazendo exercícios desses 3 experimentos. Pode ser que em uma semana eu vou pedir exercício do força-peso, que é a aula de hoje. Pode ser que na outra semana eu peça exercícios do cabo de guerra. E pode ser que na outra semana eu peça o exercício do experimento da semana que vem, que será sobre a temperatura, ok? Então, gente, é legal você ir registrando tudo que você está assistindo, registra, tá? Deixa o seu caderno completo. Por que deixar o seu caderno completo? O que eu falei para vocês que eu vou fazer na primeira semana que a gente voltar à aula presencial? Eu vou vistar os cadernos, ok? Então, eu espero que você faça aí bonitinho, tá? E agradecer, né, gente? Pedir para vocês aí terem mais um pouquinho de paciência. Se tiver qualquer dúvida, me chame, ou pelo Clipe, ou pelo Uno, ou pelo e-mail, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchauzinho, galera!